Boa noite, sou o Sérgio Giacomini, presidente da CDL de Passo Fundo. Quero desejar as boas-vindas a todos que se inscreveram e estão participando no nosso evento de hoje, Conversa de Empreendedor, com a nossa palestrante Aline Roque. O tema desta noite é Inovação 4.0, o mundo digital nos negócios. A nossa palestrante de hoje é consultora em marketing e design, com foco em inovação. Quero também agradecer aos nossos apoiadores no evento de hoje, que são Farmácias São João, CDL Porto Alegre, SCPC, Razão Info, Sebrae, Sicredi e UPF. Desejo um bom evento a todos que nos acompanham. Boa noite a todos. Muito obrigada, senhor Sérgio, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês, em nome da Alcon Consultoria, junto com a CDL Passo Fundo, falando sobre inovação 4.0, o mundo digital nos negócios. Para a gente alinhar um pouquinho, o objetivo dessa conversa é a gente falar sobre inovação, propriamente dito, né? Como ela pode ser carregada para o contexto do varejo, seja varejo de produtos ou serviços. Como essas transformações têm impactado os negócios e como que a gente pode se preparar, né? O que vem pela frente? Então, é sobre isso que nós vamos conversar. Para a gente começar, eu queria falar com vocês essa frase, né, que é a do Alvin Toffler. Talvez alguns de vocês já tenham visto ela em algum lugar, mas ela é uma frase que sintetiza muito esse assunto que a gente está tratando hoje, que é: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Por que eu trouxe essa frase para vocês, para a gente começar a nossa conversa? Porque muitas mudanças têm acontecido ao longo dos anos, né? Isso faz parte da história, da cultura do ser humano. A gente vem evoluindo desde que o mundo é mundo. E isso nunca foi diferente. O que é diferente é que agora a gente está num momento em que isso é acelerado, né? Então, antes a gente fazia planejamentos para os nossos negócios de 5, 10 anos, e algumas grandes empresas ainda fazem isso, só que a gente precisa ter um planejamento de um curto prazo, um planejamento que olha no máximo um ano, né, que olha de 3 em 3 meses o que está acontecendo, e agora em tempos de pandemia a gente olha praticamente toda semana se o nosso planejamento ainda faz sentido. E o que tem a ver planejamento com aprender e desaprender e reaprender? Tem a ver com as nossas crenças, né, aquilo que a gente construiu ao longo da nossa vida e que sempre funcionou e que de repente não funciona mais. Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, entender que os cenários mudam e, a partir dessa compreensão, desapegar daquilo que a gente construiu, daquilo que a gente aprendeu, né? Nos despir desse conhecimento para aprender coisas novas. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre como que a gente pode desfazer as nossas crenças, né? Carregando, claro, toda a experiência, tudo que a gente construiu ao longo da vida, mas entendendo que o que nos trouxe até aqui pode não nos levar para o próximo passo. Né? Mas e se não pode nos levar para o próximo passo? O que pode, então? Bom, por que a gente está falando sobre isso? Porque o mundo está vivendo grandes transformações. Né? Desde lá dos anos 70, por aí, quando começou o grande movimento lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, a tecnologia começou a ganhar muita força. Coisas que antes eram impensáveis para nós mortais aqui na Terra, né? Já começaram lá atrás a impactar as grandes empresas, os outros mercados mundiais. E agora, dos últimos 10, 20 anos para cá, começaram a atingir as nossas vidas, afetar as nossas vidas de um jeito muito drástico. E o que eu estou falando com isso, né? Por que essa imagenzinha ilustra aqui? Porque a gente está vendo uma pessoa no supermercado, olhando como é que está a evolução dos preços no seu dispositivo móvel. Porque a gente tem hoje um consumidor que trabalha com múltiplas telas. Ele está olhando a televisão, ele está olhando o celular, ao mesmo tempo ele está com o computador ali do lado, e ele está fazendo todo o processo dele de tomada de decisão, ao mesmo tempo envolvendo diferentes informações. Não é mais aquela pessoa passiva que a gente tinha no passado, né? E o que carregou isso, essas grandes transformações? A mudança da experiência que as pessoas têm nas diferentes áreas das suas vidas. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha que, para ver um filme no final de semana, né, planejar como é que isso ia ser feito, ir até a locadora, escolher o filme,
rezar para aquele filme estar disponível ainda, às vezes aquele blockbuster que a gente tinha, né, o pessoal que é mais jovem não sabe o que é isso, mas blockbuster é aquele filme que entrava em cartaz, que era o que, quando saía na locadora, estava todo mundo esperando. E aí, de repente, a gente chegava na locadora, podia estar tudo locado. Então a gente ligava, pedia para segurar o filme para a gente, se a locadora era de alguém próximo, né? E a gente ia até lá, pegava o filme, às vezes embaixo de chuva, levava para casa e a gente tinha 48 horas no máximo, se era um filme blockbuster, para poder assistir aquele filme. Aí tinha que rebobinar no tempo do videocassete ainda para devolver a fita, senão pagava a multa, né? Era assim. E aí, lá em 2009, vejam bem, a gente está em 2021. Em 2009, a Netflix surgiu. Não como o streaming que a gente conhece hoje, né? De um jeito muito mais embrionário. O que eles fizeram? Eles entenderam, olhando para a perspectiva do cliente deles, que era desgastante para o cliente fazer todo esse processo, né? De ter que pensar o filme que queria ver, ir até a locadora, alugar e toda essa jornada que a gente falou. E aí, o que eles pensaram? E se pudesse ser diferente? E o primeiro passo que eles deram foi fazer com que o filme tivesse um modelo de teleentrega, que eles pudessem levar o filme até a casa das pessoas, as pessoas não terem que ter esse deslocamento, todo esse processo. Mas ainda assim tinha aquele movimento de ter que escolher o filme, selecionar, fazer o pedido, esperar na sua casa para assistir e depois esperar que alguém fosse recolher para devolver. Mas isso já foi um primeiro passo de uma transformação. E aí, a partir disso, eles investiram muito em tecnologia e começaram, né, o processo de streaming, que é a experiência que nós temos hoje. Sendo que ao longo desse processo eles foram se reinventando. Então, no início eles eram um streaming que fazia upload de filmes que já eram de grandes estúdios, enfim, para que a gente pudesse assistir como se fosse um YouTube, né? Aquele grande conjunto de filmes disponíveis para a gente poder escolher no conforto do nosso lar. E hoje eles já se reinventaram e já são produtores de conteúdo, então já é diferente a lógica deles. Por que eu contei para vocês essa história da Netflix? O que tem a ver com isso, né? No momento em que serviços como a Netflix, serviços como o Uber começam a aparecer no mercado, as pessoas, em geral, começam a ter experiências com esses serviços. No momento em que as pessoas começam a ter essas experiências, elas começam a perceber que isso é possível e passam a esperar essas experiências de outros fornecedores, de outros serviços, de outras áreas das suas vidas. E aí, muitas vezes, a gente tem um funcionário de uma empresa, né, esperando que os seus fornecedores da empresa possibilitem para ele uma experiência tão agradável quanto a que ele consegue ter para assistir um filme na sua casa ou para conseguir um deslocamento. Né? Ou o nosso cliente, o nosso consumidor do nosso varejo, da nossa cafeteria, do nosso banco, enfim, ele passa a ter uma expectativa de, poxa, por que as coisas com o meu, utilize o nome do seu negócio, né, o banco, cafeteria, restaurante, loja, enfim, são tão difíceis? Por que eu não posso ter essa conveniência? Então, esse consumidor, a partir dessas grandes transformações, começa a ficar muito mais crítico, muito mais exigente. Só que até então nem ele se dá conta disso. Até que outras empresas, outros negócios começam a se dar conta e oferecer experiências tão amigáveis quanto. E aí a gente começa a ver surgir o Uber da saúde, né, a Netflix da educação e assim por diante. Vários outros negócios que proporcionam para as pessoas experiências amigáveis, personalizáveis. E isso tudo faz com que haja uma nova transformação, ou seja, essas transformações que estão acontecendo e que estão impactando as nossas vidas e os nossos negócios, na verdade, elas são um efeito, uma reação em cadeia. Né? No momento em que uma inovação surge, as pessoas se acostumam com ela, as pessoas passam a esperar coisas similares de outras áreas das suas vidas e assim novas experiências surgem e essa roda não para de girar nunca. E por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque isso tudo tem sido impulsionado muito fortemente por um movimento que chama transformação digital e que gera uma confusão gigante por causa do nome. Né? Quando a gente fala em transformação digital, muitas pessoas interpretam isso como sendo uso de tecnologia nos negócios. Então, se de repente eu passei a vender pela internet, eu fiz a transformação digital do meu negócio. Se de repente eu adotei um software de CRM, aquele de faz a gestão do relacionamento com o cliente, eu passei a ter transformação digital no meu negócio. E não é verdade, não é assim. A transformação digital, na verdade, é um fenômeno que está acontecendo, que em alguns surgiu com o nome de
quarta revolução industrial, indústria 4.0, surgiu lá na Alemanha o termo, a partir das fábricas, né, do processo de automação das fábricas, mas que foi tomando conta em todos os aspectos da vida humana, integrando aspectos físicos, biológicos, né, juntos, num movimento que envolve pessoas, negócios e processos. Então, a transformação digital, ela está aqui nessa intersecção. O que significa isso? Pessoas, esse movimento que a gente conversou até agora, né, sobre as experiências que as pessoas têm, as experiências que elas passam a esperar, né, a mudança nas expectativas, a mudança nas relações entre as pessoas. No momento em que eu estou aqui na minha casa, conversando com vocês sobre isso é uma transformação gigante, porque até pouco tempo atrás isso só seria possível se eu estivesse num auditório, né, com todos vocês juntos, o que é ótimo, uma coisa não anula a outra, mas essa comunicação que a gente está tendo, ela não seria viável no modelo passado. Né? Agora, ela não só é viável, como vocês ainda podem comparar a experiência que estão tendo hoje com outras experiências que vocês estão tendo a partir das lives e de outras interações que vocês entendem na internet, ou seja, muda o relacionamento. Né? Muda também a forma como as pessoas trabalham. Então, quando a gente vê pessoas trabalhando em home office, né, e o impacto que isso gera na vida delas, e as mudanças, a ressignificação dos espaços, a gente está falando de uma transformação muito grande que envolve pessoas. Processos é a parte onde envolve a tecnologia, geralmente. Quando a gente automatiza processo para gerar experiências para as pessoas, a gente está adotando tecnologia para deixar o nosso negócio mais eficiente, mais eficaz. Né? No fim das contas, tudo volta para pessoas. E negócios passa a ser o momento que a gente enxerga outros potenciais, outras formas de gerar lucro, outras formas de oferecer o nosso produto, o nosso serviço, né? Não mais vender aquele item de commodity, mas vender uma experiência atrelada, usando um exemplo aí de cafeterias, né? Então, a gente tem vários casos, vários cenários em que a gente vê novos modelos de negócio surgindo. Bancos, né? Talvez alguns de vocês conheçam o Nubank, que ganhou grande visibilidade no mercado das fintechs, que são as empresas da área financeira baseadas em tecnologia. Né? Então, o que eles fizeram, basicamente? Eles são um banco como outro qualquer. O que eles transformaram foi um modelo de negócios para oferecer uma experiência diferente para as pessoas. E no momento em que eles fizeram isso e organizaram todos os processos para serem mais ágeis, para serem mais empáticos, para serem mais amigáveis nas suas ofertas, eles ganharam uma visibilidade muito grande e passaram a ser vistos como uma transformação no setor bancário. Certo? Então, transformação digital é isso. Quando a gente está falando de uma mudança de cultura. Não é simplesmente adotar a tecnologia, mas é mudar a forma como a gente pensa o negócio. E a tecnologia é, sim, o agente impulsionador. Né? Então, quais são os grandes impulsos que a tecnologia proporciona nesse contexto de transformação digital? Primeiro, que ela possibilita ecossistemas conectados. O que significa isso? Eu tenho diferentes áreas que se juntam para fazer coisas novas. Agora a gente tem visto, por exemplo, Casas Bahia oferecendo aplicativo de streaming, Magazine Luiza oferecendo serviços bancários. Né? Então, são áreas diferentes que se conectam para oferecer novos serviços para os consumidores. Então, isso é uma das coisas que só é possível por causa da tecnologia, porque é fácil fazer essa junção. Né? Diferente de no passado, que tinha que ter toda uma articulação política para juntar duas áreas, agora não. Existem já plataformas prontas que preparam esse ambiente para que eles sejam integrados. E aí a gente vai para o item 2, que são as plataformas integradas. Então, hoje, o que a gente espera, né, dos grandes negócios? A gente espera uma escalabilidade muito rápida. O que significa isso? Não é aquele crescimento linear que a gente tinha no passado, com aquela projeção que diz que num ano eu vou vender 1, no outro ano eu vou vender 2, no outro ano eu vou vender 3. A gente espera que num ano eu venda 1, no mês seguinte eu venda 2, no outro eu venda 4, no outro eu venda 8 e assim por diante, né? Gerando um crescimento exponencial. Para que a gente consiga fazer esse crescimento exponencial acontecer, a gente precisa de tecnologia. E aí a gente tem as plataformas integradas que nos permitem focar no nosso core business, ou seja, aquilo que eu faço que gera maior valor para o meu cliente. Então, se eu sou uma loja, qual é o valor que eu gero para o meu cliente? É proporcionar para ele a satisfação daquilo que ele está buscando. Se eu sou uma loja de roupas, por exemplo, é proporcionar para ele o acesso à roupa que ele deseja, né, seja
o tipo de roupa que for, enfim, que ajude ele a resolver o problema dele. Se é uma roupa para trabalhar, bom, então que seja uma roupa adequada para os negócios, que ajude ele a manter status, aparência, alcançar o valor intangível que ele está buscando através daquela vestimenta. Ninguém compra uma roupa só pela roupa, né? E aí, para eu vender na internet, né, como é que eu faço? Bom, eu não preciso desenvolver todo um modelo de e-commerce, eu não preciso desenvolver uma plataforma própria, né, eu não preciso contratar um desenvolvedor e ficar 1 ano esperando a minha loja começar a vender pela internet. Antigamente era assim. Quem fez esse movimento primeiro sabe do que eu estou falando, né? A gente esperava meses para um sistema estar minimamente pronto para vender. Hoje não, hoje eu posso assinar um sistema. Então existem plataformas como o Vtex, como o WooCommerce, que é conectada com sites de WordPress, que vem com tudo pronto para eu só plugar no meu site, no meu sistema, enfim, e passar a oferecer esse serviço de um jeito muito mais rápido. Então, aquilo que eu levaria antes meses para poder botar em pé, hoje eu posso levar alguns dias, dependendo do meu estoque, do meu volume de produtos. Né? Algumas semanas, no pior dos casos, se eu tenho que cadastrar todos os meus produtos e tirar fotos. Então, essas plataformas digitais, elas permitem que os negócios sejam escalados de uma forma muito acelerada. Mas o que eu preciso para isso? Entender o potencial da tecnologia. Eu preciso saber o que eu posso fazer. Eu posso, por exemplo, inovar oferecendo um catálogo virtual em que a pessoa só aponta o celular para a tela e ela vai ter um QR Code lá que vai mostrar para ela o vídeo da campanha. Né? Eu não preciso necessariamente fazer toda uma campanha televisiva, como a gente tinha que pensar no passado, e que era inviável para o pequeno lojista, né? Para o pequeno varejista. Hoje não, eu consigo fazer no meu catálogo de loja isso, né? E causar uma experiência muito melhor para o meu cliente. Por quê? Porque eu sei que eu posso integrar isso com uma plataforma que já existe. E eu não tenho todo o custo de desenvolver, eu tenho no máximo um custo de assinar, ou pagar uma mensalidade, um licenciamento. Né? E o outro impulsionador que a gente tem visto muito forte no comércio é a experiência híbrida. O que significa isso? Antigamente, a gente tinha a nossa experiência física, a nossa experiência offline, como a gente chama, né? O presencial. Aos poucos, surgiu a experiência online. As pessoas passaram a comprar pela internet. Só que hoje, um ou outro não é mais o suficiente. Hoje, o que as pessoas esperam é essa experiência híbrida, é poder começar a experiência numa ponta e continuar pela outra, não ter que recomeçar. Né? Alguém já deve ter tido problema com a operadora de telefonia. E aí, no passado, a gente fazia o quê? A gente ligava para reclamar. E aí, a gente contava a nossa história para o operador. E aí, ele dizia, só um minutinho, eu vou passar para o setor responsável. E passava a ligação. E aí, a outra pessoa não fazia ideia do que a gente estava falando, a gente tinha começado do zero. E assim, a gente passava por 3, 4, 5 pessoas até perder a paciência, né? Então, isso é uma experiência frustrante para o nosso consumidor. Essa experiência híbrida, ela diz o quê? Se eu for na loja e eu conversar com uma pessoa e eu tenho que ir embora e eu vou continuar essa conversa pelo digital, eu não preciso explicar tudo de novo. Eu posso continuar a conversa de onde eu parei. Da mesma forma, se eu comecei a conversa online, eu posso continuar numa loja e a pessoa vai puxar os dados por um sistema e ela vai entender do que eu estou falando sem eu ter que explicar tudo de novo. Ou seja, experiências digital e offline se cruzam para proporcionar experiências integradas para o consumidor. Então, esses são 3 vetores muito importantes, tá? Não são os únicos, mas são os mais relevantes que eu queria que vocês focassem nesse momento. E se a gente for trazer essa evolução toda para o varejo, né? Do que a gente está falando? Bom, lá no início do varejo, a gente tinha o quê? Quando tinha os secos e molhados, né? A gente tinha sorriso no rosto e produto na prateleira com preço adequado. Então, era suficiente. O cliente chegava na loja, ele ganhava um bom dia, né, do atendente, que geralmente sabia o nome de todo mundo, sabia os gostos dos seus clientes, e dizia, chegou o produto fresquinho aqui, dona Maria. Quer levar? Já vou embalar para a senhora. E já ia embalando e conversando e perguntando dos filhos. Então, esse é o nosso varejo 1.0. Depois disso, a gente teve, né, uma reinvenção do varejo, onde a gente começou a enxergar que o cliente precisava de mais do que isso, e veio o varejo 2.0, onde a gente tinha estratégia de relacionamento no formato multicanal. O que era isso? Eu tinha o atendimento por telefone, os televendas, né, o saque, eu tinha a experiência da loja física, mas essas experiências não eram conectadas, elas não eram integradas, elas eram experiências distintas.
Depois disso, veio a experiência 3.0, que era a personalização dessa experiência no formato omnichannel, que é esses canais, só que eles não é multicanal, são os canais integrados. Então, eu juntar o meu Instagram, eu juntar o meu Facebook, eu juntar o meu site, eu juntar a minha loja, e o cliente poder navegar nas suas compras, na sua experiência, usando esses formatos. Eu vou dar um exemplo para vocês, a Panvel Farmácias. A Panvel, eu tive a experiência de fazer um projeto com eles, eles investem muito em tecnologia, né? E a tecnologia que eles investem envolve essa personalização da experiência nesse formato omnichannel. Então, o cliente pode baixar o aplicativo, ele pode fazer uma compra pelo aplicativo, mas se por acaso acabou a bateria dele, ele pode acompanhar a compra pelo site, ou ele pode ligar para ver como é que tá, ou ele pode comprar pelo aplicativo e retirar na loja, ou ele pode comprar na loja e retirar num locker num outro lugar, né? Ou ele pode comprar na loja e receber em casa em até 2 horas. Então, isso é o omnichannel, né? E o varejo 4.0? Né? O 4.0 é onde a gente traz essa tecnologia para o centro da transformação. E aí a gente tem algumas tecnologias habilitadoras, como, por exemplo, internet das coisas, né? A gente tem aqueles dispositivos conectados, aqueles relógios com acesso à internet, que são os dispositivos vestíveis, que a gente chama, os wearables. A gente tem realidade virtual, né? A realidade virtual é aquela que as pessoas botam um óculos e se imaginam, vão para dentro de um contexto, que a gente vê muito em varejo de saúde, estabelecimentos de serviços de saúde, né? A clínica de vacinação, por exemplo, que coloca o óculos para a pessoa se imaginar dentro de a criança, principalmente se imaginar dentro de uma aventura, vivendo aquele contexto, e aí a criança não sente a picada da vacina. Ou então agora, com a pandemia, o Hospital São Lucas da PUC, aqui de Porto Alegre, né, tem usado os óculos de realidade virtual para permitir que pacientes em isolamento possam ter contato com o mundo exterior, pacientes em reabilitação, né, no serviço de fisioterapia, possam simular caminhadas, ir a lugares, né, diferentes do mundo, contribuindo com a sua recuperação, né? E a gente tem, num nível mais básico, a realidade aumentada, que é aquela que a gente aponta o celular, por exemplo, para um canto da nossa casa e imagina como é que fica aquela parede pintada. Acho que praticamente todos os fabricantes de tinta já disponibilizam um aplicativo desses, né? Hoje a gente tem visto também realidade aumentada em salões de beleza, onde eu posso ir no salão, apontar a câmera e me enxergar com um cabelo diferente, ver como é que vai ficar no meu rosto aquele tipo de cabelo, ou aquela maquiagem, enfim. Então, são serviços que vão sendo transformados. Desculpem, pessoal, o gatinho está querendo passar aqui, participar da nossa conversa. Então, e agora a gente está caminhando para um outro nível de varejo. Eu não sei se vocês acompanham a NRF, que é o maior evento mundial da área, que acontece nos Estados Unidos. Então, agora a gente vai ter a edição 2021 deles, desculpe, e eles já estão falando sobre o varejo 5.0. Né? E o que eles estão falando muito? Que o foco está na personalização da experiência. O que é essa personalização da experiência? Não é só chamar o cliente pelo nome, mas permitir que o cliente customize o produto que ele está adquirindo. Então, vamos pegar um exemplo. O cliente que vai comprar um óculos, ao invés de ele comprar um óculos de sol pronto e botar no rosto e ver gostei, não gostei, serviu, não serviu, ele pode escolher separado o aro, a lente, os adereços que tem naquele óculos e ver se ficou do jeito que ele quer. Né? Os tênis que vem com quem tem criança em casa, que nem eu, sabe que a gente pode comprar tênis já personalizando o nome da criança no tênis, então para não acontecer aquelas trocas de tênis que acontecem nas escolas. Né? Então vem com o nomezinho da criança na frente, com a estampa personalizada, né? Camisetas personalizadas e uma série de outros itens já podem fazer parte disso. O que está mudando? Antes era caríssimo a gente personalizar, tanto que isso só era feito com brindes para empresas, né? Para personalizar uma gravação, tinha que ser em quantidade para valer a pena. Hoje não. A tecnologia já permite que a gente ofereça experiências personalizadas para os nossos consumidores de um jeito muito mais acessível. Então, não é mais só o gigante que pode pensar nisso. O pequeno pode pensar em inovar dessa forma também. Ou seja, pessoal, que a gente falou até agora, a maior mudança é no comportamento das pessoas. Toda mudança que está acontecendo, quando a gente fala em transformação digital, quando a gente fala em busca por inovação, e até quando a gente fala nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo, o que muda é o comportamento do consumidor, o comportamento das pessoas. O que as pessoas esperam das marcas, né? A expectativa delas muda.
Poxa, é pedir demais que o lojista tenha empatia com o momento que eu estou vivendo e pense numa entrega diferente. Poxa, eu tenho um bebê em casa, eu tenho que ir até a loja para comprar uma coisa. Será que não é possível um jeito diferente de fazer? Né? Quando a gente escuta esse tipo de lamento dos nossos consumidores, a gente entende o quê? Que eles estão mais críticos, sim, né? Que eles estão com uma expectativa diferente. A gente tem alguém com o microfone aberto. E aí, nessa pandemia, o que mudou? Né? A gente recebeu ao longo do dia algumas perguntas, alguns questionamentos falando sobre o assunto de hoje, né? E uma das coisas que veio era como migrar do físico para o digital. Bom, eu queria pegar essa pergunta específica para dizer que nós já estamos no digital, queiramos ou não. A diferença é que se a gente está no digital de um jeito planejado e programado, a gente tem domínio sobre o que acontece, entre aspas, né? Porque a gente tem domínio sobre o que a gente faz, a gente não tem domínio sobre o que o outro percebe ou como ele sente, né? Mas se a gente não faz isso de uma forma planejada, a gente já está lá, porque o nosso cliente já está falando da gente no digital, ele já está reclamando da gente no digital ou elogiando a gente no digital. E a gente pode estar deixando isso passar despercebido. Né? E por que eu trouxe essa fala aqui nesse slide? Esses dados aqui são de uma pesquisa do Google do final do ano passado. Né? Tem um site que chama Think with Google, que inclusive eu recomendo para vocês. Depois eu posso colar o link para o pessoal da CDL distribuir. Mas, enfim, o que diz nessa pesquisa? Que 74% das transações financeiras do Brasil em 2020 foram realizadas por meio digital. Vocês sabem o que é isso? A quantidade de dinheiro que foi movimentado, né? A quantidade de pessoas que eram desbancarizadas, que nunca tiveram acesso a um banco, de repente receberam acesso a um banco digital para poder receber o auxílio emergencial e começaram a entrar nesse mundo de compras online, das compras digitais. Isso é muito, muito importante, é um marco muito grande para a tecnologia e para o momento em que nós estamos vivendo, para a nossa sociedade, né? 112% foi o aumento registrado no segundo trimestre de 2020 nos pedidos online, ou seja, mais do que dobrou o número de pessoas que compraram online. 104% foi o aumento do faturamento do e-commerce em 2020, superando os 33 bilhões contra 16 bilhões que tinha sido no ano anterior, no mesmo período do ano anterior. A gente está falando, tem vários outros dados nessa pesquisa, tá, pessoal? Eu trouxe para vocês esses 3 mais relevantes, para vocês entenderem que não é uma questão de se o digital vai tomar conta. Ele já tomou, né? A questão é quando que isso vai me impactar. E quando eu digo me impactar, eu quero que vocês entendam que... Ai, só um pouquinho, temos um intruso na nossa gravação. Quando eu falo me impactar, significa que eu posso pegar esse caminho do digital, né, traçar uma estratégia para o meu negócio e levar ele a um novo patamar, vendendo para novos mercados, vendendo para novos públicos, ou eu posso quebrar o meu negócio físico simplesmente porque eu não consegui me adaptar. Né? Então, isso é muito importante e é um período singular que a gente está vivendo. E para conseguir fazer essa transição, né? Outra pergunta que veio foi como saber o que o cliente espera, né? Como é que eu posso, se eu tenho um negócio bem sucedido no físico, como é que eu posso mudar para esse digital sem perder a minha reputação? Bom, a primeira coisa que é importante saber é que eu preciso conhecer muito bem o meu cliente. Né? E para eu conhecer muito bem o meu cliente, não é só conhecer ele pelo nome, mas é saber o que ele está vivendo, saber como é que é o processo dele de tomada de decisão de compra com o meu segmento, saber com o que eu estou dividindo a atenção dele. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que é bem clássico, tá? Se eu tenho um restaurante de luxo, quem é o meu competidor? Em muitos casos, as pessoas acham que o competidor são outros restaurantes de luxo, afinal de contas, é um padrão diferente. Mas eu posso estar disputando a atenção do meu cliente com o fast food, eu posso estar disputando com a praça de alimentação do shopping, eu posso estar disputando com o iFood, né, ou com a da entrega que vai até a casa dele, porque o que ele vai ter que tomar de decisão é o que ele vai consumir, né, o que ele vai comer em determinada refeição. Pode ser que ele esteja buscando uma proposta diferenciada? Pode ser que ele esteja querendo satisfazer a necessidade de alimentação? Pode ser que ele esteja querendo impressionar alguém? Pode, mas existem N formas de fazer isso. Então, o que a gente vai ter que entender?
como é que é o processo do meu cliente para descobrir o problema dele, que é quando ele parte de um sintoma, muitas vezes, né? Ou quero impressionar alguém com uma refeição. Quero impressionar alguém. Como eu posso fazer isso? Ele começa a pesquisar, né? E ele descobre, você pode fazer uma surpresa, você pode fazer um jantar, você pode convidar para jantar, né? E aí ele começa a manifestar interesse naquele assunto. E aí ele começa a passar por um processo de intenção até ele considerar possibilidades, né? Como que ele vai resolver o problema dele de querer impressionar alguém. De repente, ele passa por um processo de avaliação, onde ele vai julgar as diferentes hipóteses e ele vai escolher. Então, pode ser que, dependendo do caso, se for comprar um insumo, ele vai passar por um processo de negociação ou não. Se for só o exemplo do restaurante, ele vai tomar a decisão de para onde ele vai e aí ele vai efetuar a compra, seja pedir pelo iFood, seja ir no restaurante de luxo, seja ir na praça de alimentação do shopping. Ele vai fazer o uso do produto, do serviço que ele está adquirindo, né, do alimento, enfim, do serviço do restaurante, e aí eu posso, nesse momento, fidelizar o meu cliente para ele voltar outras vezes, né, e influenciar ele para que ele compre novas coisas, para que ele venha em outros momentos. Então, no exemplo do restaurante, ele queria impressionar alguém com um jantar, mas de repente ele descobriu que a gente tem um buffet no almoço, ou um serviço de almoço diferenciado, um delivery, e aí a gente expande a forma de consumo dele. E aí, de repente, esse cliente se torna leal, se a experiência que ele tem nessa jornada é boa. E ele passa a ser um evangelizador, ou seja, é o meu cliente que vende para novos clientes porque ele me indica. E aí, nesse processo, o que eu preciso saber? Que, bom, se ele for optar pelo iFood, ele vai ter que lavar a louça depois, provavelmente. Né? Então, será que eu não posso oferecer pelo iFood de alguma forma que eu tire esse problema dele? Será que eu posso oferecer um descartável? Nossa, mas descartável está em desuso, né? Porque gera impacto ambiental. E o meu cliente pode ser crítico, porque o meu cliente é conectado com os problemas do mundo e ele sabe o que está acontecendo. Ele não vai querer consumir coisas descartáveis. E se eu mandar para ele um descartável durável? Ou seja, não é aquele pratinho que ele vai utilizar e descartar imediatamente, mas ele pode fazer uso em outras vezes. E se for bonitinho ao ponto dele querer guardar, e aí toda vez ele vai lembrar da minha marca. Né? Então, eu sempre, conhecendo a jornada do meu consumidor, eu posso pensar em alternativas para oferecer uma melhor experiência para ele, que integre o físico e o digital. Então, a pergunta, como saber o que o meu cliente espera? Eu não tenho exatamente como saber o que o cliente espera, mas eu tenho como saber o problema que o cliente quer resolver. E a partir dessa compreensão, eu posso pensar em surpreendê-lo. Tem uma célebre frase do Ford, do Henry Ford, que talvez vocês já tenham escutado, que é, se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas diriam cavalos mais velozes, porque as pessoas não sabiam que o carro estava surgindo, não sabiam o que aquilo ia fazer. Né? Então, como que elas iam pedir um carro? Elas não iam. Mas o que as pessoas queriam? Se deslocar mais rapidamente. Então, quando a gente fala de entender o problema do cliente, a gente está falando disso, né? Entender qual é, que nem o Uber, né? Entender que o cliente quer se deslocar de um ponto A a um ponto B com o menor atrito possível, ou seja, ele não quer ter que perder tempo pagando, ele não quer ter que perder tempo fazendo coisas, chamando o carro na rua, se ele pode estar no conforto dele até o momento de entrar no carro, de embarcar, e até o momento de desembarcar, né? Com um pagamento automatizado, enfim. Entendendo o problema, e aí é por isso que a jornada é importante, entendendo o problema que o meu cliente quer resolver, né, ou a oportunidade que ele quer aproveitar, dependendo do contexto, e entendendo o caminho que ele percorre para tomar a decisão de contratar o meu serviço ou outro qualquer, eu posso pensar em inovar de uma forma que consiga atender. E aí eu faço o quê? Eu testo pequeno, né, eu faço experimentos, eu me permito errar, porque faz parte errar, eu não preciso fazer um big lançamento de tudo, eu posso começar pequenininho e ver o que vai dando certo e ir testando coisas um pouco maiores. E aí isso vai também para como migrar do físico para o digital. Se eu conheço muito bem o meu público, né, e aí quando a gente fala em digital, a gente está expandindo o público, mas a gente está expandindo o quê? O volume, o alcance de pessoas, mas geralmente o problema que elas querem resolver é o mesmo. E aí, se eu entendo muito bem do problema do meu cliente, a gente tem uma frase que no design que é apaixone-se pelo problema e não pela solução, né? Porque a tendência é a gente, às vezes, criar uma ideia e ficar apaixonado, maravilhado pela nossa ideia. E muitas vezes essa ideia não resolve o problema do cliente, porque a gente não entendeu bem ele.
Então, se eu entender profundamente o problema do meu cliente, eu consigo migrar, eu consigo expandir o meu público, porque eu vou pegar pessoas que têm o mesmo problema, mas que estão em ambientes diferentes. Ou seja, pessoal, resumindo, a vida mudou, né? E o digital não é uma opção. A gente está lá. E eu coloquei essa figura aqui nessa foto para ilustrar, que é o que? As pessoas trabalhando, que nem eu com a minha bebezinha chorando aqui, com o meu gato pulando em cima, as pessoas estão trabalhando nas suas casas. Né? Elas estão dividindo a sua atenção de trabalho com o digital. A experiência delas na vida mudou. Né? E a gente, nessa pesquisa do Google que eu falei para vocês, eles falam, né, que a gente evoluiu 10 anos em semanas em termos digitais, porque as pessoas foram obrigadas. E aí, ok, pode ser que em Passo Fundo a gente não tenha tido um movimento tão grande, mas por quanto tempo? Né? Eu acho que a questão é essa. Por que a gente vai esperar o tsunami chegar e nos derrubar se a gente pode se antecipar a ele? Se a gente pode evitar que o efeito seja ruim? Se a gente pode se preparar para ter uma experiência positiva? Né? E aí eu queria trazer para vocês esse conceito de experiência de pensamento digital. Né? O que significa pensamento digital? Eu entender que as coisas acontecem primeiro no digital. Quando a gente pensar no negócio, eu vou abrir um negócio novo. Como que eu vou oferecer essa experiência? A gente chama isso de digital first, né? E falando em dispositivos móveis, mobile first. Né? Então, é primeiro o móvel, primeiro o digital. Primeiro eu vou pensar como que o meu cliente vai comprar usando o celular. Por quê? Porque quando eu penso que ele tem que ir na loja, ele tem todo o atrito que a gente falou na jornada, né? Ele tem que tomar uma decisão, ele tem que ir até lá e ele tem que encontrar aquilo que ele está buscando. Se eu penso em digital primeiro, o cliente pode, da onde ele estiver, na hora que ele tiver necessidade, efetuar a busca. Então, vou trazer de novo o meu exemplo, porque mãe de bebê vive muito isso, tá? Às vezes a gente está de madrugada com o bebê no quarto, o bebê pegou no sono no colo, a gente ainda não quer botar no berço, porque às vezes o berço tem espinho, né? A gente bota, o bebê acorda, e a gente fica ali no meio da madrugada navegando no celular. E aí esbarra no pijama, no body, na roupinha, e a gente faz a compra direto ali. Ou seja, na hora que aconteceu a necessidade, que o cliente estava pronto para comprar, o produto estava disponível para ele. Né? Ou seja, imagina se eu tivesse que esperar botar ela na cama, daí eu vou dormir, aí no dia seguinte eu acordo e eu tenho que me organizar para sair de casa para efetuar uma compra. Eu com certeza teria gasto bem menos do que eu gastei ao longo do último ano. Né? E muita gente vive dessa mesma forma. Então, o pensamento digital é isso, entender que as coisas acontecem primeiro no digital. Se eu pensar a experiência do meu cliente primeiro no digital, com foco na conveniência dele, né, em resolver o problema dele e estender para o físico, aí sim eu consigo ter uma experiência híbrida fluida. Se eu fizer o contrário, muitas vezes a experiência do digital fica truncada. E aí, com essa pandemia, de repente, tudo fechou. Né? E o que aconteceu? Muitas vezes as pessoas procuraram comprar de lojas, mas elas não conseguiam nem ter acesso ao produto. E quando a gente fala disso, a gente não está falando de, que nem usei o exemplo antes do e-commerce, né? De tirar fotos de todos os produtos, de cadastrar todos os produtos e fazer um serviço mega profissional. Tem lojas de bairro que souberam se reinventar e começaram a vender pelo Instagram. Né? E aí, o que as pessoas faziam? Com o próprio celular, mostravam, por exemplo, uma poltrona, um sofá, passando a mão para o cliente ter noção da maciez, de como aquilo é fofo, vai falando das características, senta para mostrar para o cliente como é que é, mostra os produtos, ou seja, educa o cliente através do próprio dispositivo móvel e permite que o cliente compre ali mesmo onde ele está, porque isso é outra coisa, o cliente não quer ter que sair do Instagram para comprar em outro lugar, se ele está navegando e viu o produto ali. Ele vai pedir uma informação pelo direct ou nos comentários mesmo, e o lojista tem que estar preparado para dar essa informação. Ele está preparado, tem que estar preparado para explicar como aquilo funciona, como aquilo pode ser adquirido, ou como aquilo é lavado, ou como que aquilo tem a vida prolongada. E no momento em que isso é feito, a gente está dando informação para muito mais do que uma pessoa. Né? A gente está alimentando o desejo de outras pessoas que estão vendo aquele diálogo acontecer. Então, o pensamento digital é isso, né? A gente entender que as coisas, se pensadas no digital, a gente consegue aproveitar oportunidades de um jeito muito mais relevante. E aí a gente vai para o engajamento digital, que significa estar onde o cliente está, né? Nem o exemplo do Instagram. Falar a língua dele, ou seja, né? Isso a gente vê muito com advogados. Vamos pensar num serviço jurídico. Né? O advogado, às vezes, não consegue se comunicar com o cliente falando a língua dele. Ele fala aquele juridiquês que a gente brinca, né?
Então, mas é possível que esse advogado consiga falar a língua desse cliente, explicar de um jeito que ele entenda, né? Não é difícil a gente fazer coisas complexas, o difícil é a gente tornar o complexo simples. Quem consegue fazer isso está 10 anos luz à frente, né? Tem empatia com o momento do cliente, ou seja, entender que o cliente pode estar com medo, não está querendo sair de casa, ou o contrário, que o cliente não aguenta mais, está em quarentena e que ele precisa de uma experiência diferente. E como que eu posso ajudar esse cliente a ter essa experiência diferente sem me expor e sem expor a minha equipe? Respeitar a privacidade. Daí a gente tem uma lei nova que chama Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ou seja, a gente trabalha com dados, mas a gente tem que ter cuidado com o que usa. A gente não pode fazer, por exemplo, uma campanha no Instagram perguntando para os clientes coisas sensíveis, como, por exemplo, o gênero, orientação política, né? Isso não diz necessariamente respeito ao meu negócio. Então, para que eu vou levantar essas discussões? Para que eu vou expor o meu cliente? Para que eu vou arriscar tomar um processo? Então, quando a gente tem esse cuidado, a gente tem respeito, a gente tem empatia, a gente entende o que o cliente quer, a gente está onde ele está e a gente entrega mais do que ele espera, hoje não é diferencial, é o mínimo que a gente pode fazer para fazer o nosso cliente se tornar leal. Né? E se a gente consegue ir um pouquinho além, entregar uma experiência ótima, que seja com um bilhetinho escrito à mão junto com uma entrega, que seja entendendo que o cliente tem pressa e aí eu consigo uma entrega expressa para ele, mesmo que eu cobre mais por aquilo, entendam que não precisa ser de graça. Né? Eu posso cobrar mais por essa experiência e o cliente muitas vezes vai achar que vale a pena pagar. Isso é gerar engajamento digital. É estimular quando eu mando o meu produto para casa do cliente que ele tire uma foto daquele produto e poste no Instagram nos marcando, sem ser invasivos, né? É estimular que quando ele estiver fazendo uso daquela refeição, daqui a pouco eu posso mandar para ele um jogo americano, por exemplo, com uma posição certa para ele articular o prato, o copo, para fazer uma foto instagramável, sabe? Porque isso pode ser o perfil, tem que ver, claro, se isso conversa com o meu cliente, com o perfil do meu cliente, com o meu negócio. Mas e a tal da inovação? Né? A gente já está se encaminhando para o final e a gente falou sobre uma série de questões sobre transformação digital e não falamos de inovação especificamente. Inovação, gente, pode ser isso tudo. Existem dois extremos do entendimento de inovação. Né? Um dos extremos acha que inovação é inventar a roda. Então, quando surgiu o primeiro telefone da história, quando Graham Bell inventou o telefone, quando surgiu a primeira lâmpada, isso é inovação, o resto não é. Então, eu só vou estar inovando se eu inventar uma coisa super disruptiva, né? Ou seja, que causou ruptura no mercado, quebrou um mercado para construir um novo, isso é inovação. É também. É o que a gente chama de inovação radical. Mas tem outro tipo de inovação que é muito mais tangível para a maioria das pessoas, para a maioria dos negócios, que é a inovação incremental, ou seja, eu vou implementar no meu negócio algo que vai mudar a forma como ele é feito. Mas isso pode ser sem ser criando a roda, sem ser inventando algo do zero. Né? E aí entendam que inventar uma coisa não é inovação. Inovação é quando a gente cria algo que pode ser um processo, pode ser um modelo de negócio. A gente pode pegar a experiência que o banco fez, lembra lá das plataformas integradas, né, e dos ecossistemas conectados? Então, a gente pode ter uma ideia de algo que já foi feito em outra indústria e trazer para o nosso nicho, porque no nosso nicho isso ainda não foi feito, e isso é inovação. Ou então uma coisa que é super comum nos Estados Unidos ou em São Paulo, mas que não existe em Passo Fundo. E isso é inovação em Passo Fundo, inovação local. Né? Pode ser inovador no meu processo. O que não é inovação? Se todos os meus concorrentes já fazem, daí não é inovação, daí eu estou correndo atrás da máquina, estou correndo atrás do prejuízo. Mas se eu estou trazendo algo diferente, que gera valor para o meu cliente, resulta em lucro para o meu negócio, isso é inovação. Né? Então, a gente não precisa perseguir a mina de ouro, aquele quadrinho que tem, né, que a pessoa vai martelando para achar diamante, quando está quase achando, desiste. A gente não precisa ficar atrás desse diamante. Todo o caminho até lá pode ser a inovação. E o que é preciso para inovar? Eu gosto muito dessa frase, que é, inclusive, desse livro aqui que eu separei para mostrar para vocês. Para quem quiser entender um pouquinho mais de inovação, eu recomendo. 10 tipos de inovação. Ele traz uma visão muito pragmática, muito simples do que pode, né, ser inovador. Então, ele diz o quê? Que a inovação requer a identificação dos problemas que realmente importam e a sua transposição sistemática para oferecer soluções simples e inteligentes. Eu gosto muito desse entendimento porque ele diz o quê? Que a gente precisa entender os problemas que as pessoas vivem.
né? Senão eu posso fazer uma coisa super legal que ninguém dá valor. Se eu quero inovar, ou seja, eu quero que aquilo resulte em valor para o meu negócio, que seja em lucro, crescimento, né? Seja o que for valor para mim, eu tenho que entender o que importa para as outras pessoas, né? Resolver esses problemas, que quando a gente fala problema não necessariamente é uma coisa ruim, pode ser uma oportunidade, enfim, mas resolver aquela situação, atender aquela necessidade de um jeito sistemático que consiga oferecer soluções simples. Então, é o que eu falei antes para vocês, né? Tornar o complexo simples, facilitar todas as grandes inovações, tudo que pega, por exemplo, o Nubank. Por que o Nubank pegou? Né? Pegou porque é simples, porque eles se comunicam de um jeito direto, porque eles falam com as pessoas através de um chat, porque a pessoa diz, eu preciso de um cartão porque eu fui assaltado. E eles não dizem, por favor, digite a sua senha de 4 dígitos para que possamos prosseguir. Eles dizem, puxa, mas está tudo bem contigo? Aconteceu mais alguma coisa? Não, que bom, não. Então, o cartão a gente resolve, sabe? Isso é um serviço empático e isso é inovador na área bancária. Percebam a sutileza disso, é uma inovação em serviço, né? São soluções simples e inteligentes, ou seja, as pessoas conseguem fazer as coisas de um jeito mais amigável. Isso é ser inteligente. Resolver mais rápido, resolver mais fácil, né? Então, isso é um ponto importante, é o que é preciso para ser inovador. Eu me permitir enxergar as coisas como elas acontecem. E aí, nos encaminhando para o final da nossa conversa, pessoal. O que são tendências no pós-pandemia, né, que vocês podem olhar e que podem ser insights para vocês pensarem em inovação? As novas faces do lar, né? Então, o lar que antes tinha aquele boom de empreendimentos, né? Não sei como é que é exatamente em Passo Fundo, mas aqui em Porto Alegre é muito difícil a gente conseguir uma casa, né? A maioria dos lugares oferece apartamentos, e aí são aqueles apartamentos minúsculos, mas que tem uma infra gigante. Então, tem piscina, tem academia, tem salão de festas infantil, salão de festas adulto, tem espaço pet, tem tudo que precisa, porque eles entendiam o quê? Que as pessoas podiam ir para casa só para dormir. E aí veio a pandemia e disse, não é assim que funciona mais, gente. Agora a casa precisa manter as pessoas dentro dela. E aí as pessoas precisaram o quê? Ressignificar o seu lar, criar espaços home office, que nem o que eu estou falando com vocês agora, né? Que não era um espaço, vocês podem ter visto ali atrás a minha pontezinha de gato, que virou uma estante de livros, porque é o único lugar que o gato não sobe, ele gosta de subir nos lugares das pessoas. Mas a ressignificação dos espaços, então, tipo, o espaço que antes era só para dormir, era só para lazer, era só para refeições, de repente virou um espaço de trabalho, de repente esse espaço é compartilhado entre mais de uma pessoa da família, as pessoas precisam conviver e passar mais tempo dentro de casa, né? Então, como que o meu negócio pode se preparar para ajudar as pessoas nessa ressignificação do lar? Que experiências eu posso proporcionar? Né? As pessoas passaram a fazer mais coisas em casa, ter mais refeições. Então, como que eu posso recriar a experiência do meu restaurante, que é super luxuoso, em casa? Não vou mandar um pacotinho pardo, fechado, que nem qualquer lancheria manda. Como é que eu posso criar essa experiência? E se eu fizesse diferente, se eu fizesse uma embalagem que a pessoa possa só abrir e tá posta uma mesa? E se eu mandar junto com o meu serviço uma vela para fazer um jantar à luz de velas, porque é romântico? E se eu mandar junto uma garrafinha com pétalas, se a pessoa marcar que é um jantar romântico, sabe? Enfim, eu posso pensar em outras formas de ajudar essa pessoa a ter experiências nas suas próprias casas. O foco no coletivo, né? Acho que a maioria de nós já entendeu que o que eu faço é capaz de afetar as outras pessoas de um jeito muito significativo. Então, eu entendo o meu papel na sociedade de um jeito mais crítico. E eu cobro dos outros esse mesmo entendimento também. Né? E eu cobro das marcas esse mesmo entendimento. Então, o que essa marca está fazendo de bom para a sua comunidade? Né? O que essa marca está fazendo de bom para onde ela está, para o segmento onde ela está inserida? Será que ela está poluindo? Será que ela já está gerando mais desigualdade? Né? O que é o papel social dessa marca? Eu estou mais preocupada com isso enquanto consumidor. Né? Eu também entendo e tenho mais empatia. Né? E eu espero que as marcas tenham mais empatia também. Eu entendo o impacto das minhas ações, né? E eu entendo que existem novos heróis. Então, o que são esses novos heróis? A influenciadora sarada, o influenciador famoso, não necessariamente é quem vai me cativar nas redes sociais, mas a enfermeira que está lá com o rosto marcado do seu plantão, o médico, né? Essas pessoas me cativam mais.
né? Eu pensar nas pessoas que tiveram que se reinventar. Poxa, olha que legal, aquele empreendedor que foi demitido do seu negócio, da empresa onde trabalhava porque a empresa estava quebrando e de repente criou uma ideia, um negócio próprio e está deslanchando. Isso hoje em dia, isso não, eu estou falando para exemplificar, mas isso são dados de pesquisa. Isso tem engajado muito mais as pessoas, né, a sociedade em geral, do que os influenciadores, os artistas que a gente contratava no passado. Então, tenham isso em mente na hora de selecionar quem que vão ser os influenciadores das marcas de vocês. Interessem-se pelas histórias dos seus clientes, quem sabe ali não está um gatilho para vocês terem uma ideia de algo que possa ser diferencial. Local é o novo gigante. O que significa isso? A gente antes comprava muito importado, né? E muitos insumos vinham de outros lugares. Agora as pessoas valorizam mais o local, porque elas se preocupam em não deixar o mercado do bairro quebrar, em não deixar a loja do bairro quebrar. Mas isso não vai fazer sentido se a loja do bairro não estiver pronta para atender essa pessoa num outro formato, né? Então, eu falei do exemplo da loja que conseguiu se reinventar e vender pelo Instagram. Ao mesmo tempo, uma outra loja super famosa do mesmo segmento fechou, porque as pessoas pediam uma informação pelo Instagram e levavam 3 dias para receber retorno. E aí, o que acontece com o cliente? Ele vai buscar um retorno em outro lugar. Então, entender essa valorização do local e se inserir dentro dessa comunidade, fortalecer os negócios locais, assim como eu espero que o meu negócio seja fortalecido, é muito importante, né? Essas iniciativas com a comunidade, entender o local, que é ter um negócio global, ou seja, eu posso expandir, eu posso vender pela internet, eu posso ganhar novos mercados, mas com esse pensamento local, né? E entender que agora a gente está correndo um grande risco nesse pós-pandemia de um efeito quase pós-guerra, que é o quê? As pessoas, no momento em que retomam a economia, começam a comprar demais. E tudo que é insumo, matéria-prima que vem de fora, pode faltar. Então, entender que se eu trabalhar com a comunidade local para produzir, para fabricar, para buscar matéria-prima, eu posso não só fortalecer o meu negócio, como eu posso evitar uma crise muito grande ali na frente. Isso é uma tendência forte que já está acontecendo nos Estados Unidos, tá? E, por fim, cocriação e cultura maker. Então, a personalização que a gente falou antes, né? As pessoas estão mais dispostas a aprender e fazer coisas em casa, então o do it yourself, ou seja, como fazer a refeição, como fazer o próprio produto, como personalizar a própria camiseta. E se eu vender o meu produto com um kit de personalização para a pessoa fazer em casa? Claro que vai ter público e para isso, né? Nem todo mundo vai querer. Mas se eu entender que faz sentido para o meu negócio, isso pode ser inovador. Novos formatos de experiências, então, que nem a gente falou da ressignificação do lar, né? Por que a pessoa precisa ter uma refeição de feijão com arroz, como a gente brinca, só porque ela está em casa, né? E o digital e sem contato. Então, entender que esse digital veio para ficar e que eu preciso respeitar o momento das pessoas. Então, como que eu posso oferecer essa experiência sem deixar o meu negócio quebrar, ao mesmo tempo em que eu estou expandindo as minhas vendas? Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou abrir agora para perguntas. Eu vou pedir só um minutinho que eu vou conectar o meu carregador aqui, que ele está acabando a bateria, e eu volto, certo? Enquanto o pessoal carrega as perguntas. Muito obrigada até aqui. Uma das perguntas que chegou foi: qual o perfil do funcionário na era 4.0? Gente, isso é um assunto que dá um outro talk, tá? Mas que é de extrema importância. Essas pessoas precisam ter competências, que a gente chama de competências do século XXI, que envolvem pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade, inovação, capacidade de aprendizagem e habilidade cognitiva. Né? Essas são as 5 grandes competências. O que está incluído dentro dessas competências? A habilidade cognitiva é a pessoa ter raciocínio lógico, a saber desenvolver raciocínio lógico. Na capacidade de aprendizagem, a pessoa saber aprender o tempo todo. Por quê? Porque se eu me formei e entendi que eu já estudei o suficiente, dali para frente eu vou só trabalhar, eu vou ficar defasado logo em seguida e eu não vou conseguir contribuir para a minha empresa, para o negócio onde eu trabalho, enfim. As pessoas precisam ter esse pensamento digital, entender como é que as coisas funcionam no ambiente digital para poder atender melhor os clientes, para poder se preparar. Então, elas precisam buscar essa educação, né? Então, essa questão, existe um termo para isso que chama lifelong learning, que é o aprendizado contínuo ao longo da vida. Né? As pessoas precisam estar sempre aprendendo coisas novas, e no momento em que se aprende coisas novas, a gente vai estimulando o nosso cognitivo para estar mais apto para aprender, ou seja, se torna um ciclo virtuoso. Essas pessoas precisam se focar na resolução de problemas, e para que foquem em resolução de problemas, elas precisam ter um bom relacionamento interpessoal.
elas precisam ter empatia, elas precisam entender o problema, elas precisam pensar logicamente sobre como que aquele problema pode ser resolvido e empaticamente, né, de forma humana, para entender o que aquele problema gera, o que ele acarreta, que sentimentos ele desencadeia nas outras pessoas. Então, a gente está falando de 5 grandes grupos de competências que envolvem várias outras coisas. Criatividade, para pensar em formas diferentes de fazer a mesma coisa. E veja bem, pessoal, não confundam criatividade com gambiarra, tá? Então, não é a gente fazer as coisas de qualquer jeito ou dar um jeitinho, não. É a gente pensar em formas diferentes, pensar em como reinventar, né, as coisas, as experiências, para fazer um diferencial, enfim, para atuar de forma diferente. Certo? Acho que esses são os grandes, respondendo a pergunta do perfil do funcionário nessa era 4.0, é isso. É a pessoa buscar esse aprendizado constante, se capacitar de tecnologia, porque trabalho braçal, gente, vai ser substituído por tecnologia em alguns anos, muitos já foram. Né? Então, a gente está vendo movimentos de, na Europa já é muito comum, de ônibus não ter cobrador, né? De ter carros elétricos, carros autônomos. Claro que nada substitui o calor humano, né? Então, o que vai fazer as pessoas se manterem os seus empregos? As pessoas terem criatividade, resolverem problemas complexos, agirem de formas que um robô não consegue agir, né? Olhar no olho, ter empatia. Então, um robô não consegue fazer isso. Uma pessoa que vai numa farmácia porque ela está doente e ela vai buscar um medicamento, ela não quer um robô atendendo. Muitas vezes ela quer contar o que ela está sentindo para alguém, né? Ela quer aquele olhar, ela quer aquele acolhimento. Então, a gente entender que esse funcionário da era 4.0 é isso, ele entende a tecnologia, ele sabe o que ele precisa para evoluir, mas ele não deixa, não se deixa para trás, né? Ele não fica defasado. Outro comentário que veio foi: personalizar o relacionamento com o cliente pode ser considerado uma inovação? Depende. Se essa personalização é algo que todo mundo já faz, não. Daí é aquilo que a gente falou, né? Eu estou correndo atrás do prejuízo. Agora, se eu estou personalizando esse relacionamento de um jeito diferente, oferecendo uma experiência única no meu segmento, né, que nem os primeiros bilhetinhos que começaram a surgir da pessoa que manda um bilhetinho dizendo: Aline, espero que essa roupa fique maravilhosa em você. Espero que essa refeição seja muito agradável. Né? Isso, no início, era inovador, agora já se tornou commodity. Então, eu preciso entender o que está acontecendo no meu entorno para pensar em como eu posso fazer diferente. Dependendo da personalização, sim, é inovação. Como reconhecer um produto ou área que preciso inovar? Gente, isso é outro tema, né? Pesquisa. Essa pesquisa, ela não precisa começar como uma pesquisa super, ultra, mega profissional, que é caríssimo, diga-se de passagem. A gente pode começar observando, né? Analisando tendências, fazendo uma pesquisa que a gente chama Desk Research no computador, que é o quê? Eu vejo qual é o segmento que me interessa, eu vejo o que está acontecendo nesse segmento no meu país, na minha região, nos outros países, para onde que está indo, de onde que veio, o que tem de diferente. E aí eu começo a pensar o que pode fazer sentido como produto, como serviço, para eu buscar essa inovação. Sendo que o ideal é eu trabalhar com coisas que eu tenho algum domínio, ou que eu tenho um sócio, enfim, que eu tenho condições de ter domínio sobre aquele tema. Porque senão eu posso achar que eu estou sendo super inovadora e, na verdade, eu estou fazendo o feijão com arroz que os outros já fazem. Né? Então, conhecer bem o segmento é o primeiro passo para pensar em novos produtos ou serviços para poder inovar. E-commerce, nuvem shop, Doca, é isso aí. Tem as plataformas e a gente pode pensar em como fazer. A gente pode começar simples, começar pequeno, começar no Instagram com um link do PagSeguro. Sabe, a gente não precisa começar já contratando as plataformas. Mas se eu estou decidido, se eu já fiz as primeiras experiências, se eu entendo que e-commerce não é só eu botar um produto à venda e esperar o cliente clicar, comprar e pagar, gente. E-commerce envolve toda a logística até esse produto chegar no meu cliente e o cliente usar esse produto. Né? Então, vejam bem, existe um conceito que chama Customer Success, que é muito usado por plataformas digitais de serviços, que é o quê? É o sucesso do cliente, é eu acompanhar o meu cliente enquanto ele usa o meu produto para garantir que ele vai fazer o melhor uso. Uma coisa que a gente pouco vê é esse conceito de Customer Success aplicado a varejo, né? Ou seja, eu vendi, não estou nem aí para o meu cliente o que ele vai fazer com aquilo. Mas se eu boto isso como um elemento, talvez isso seja um diferencial, e dependendo de como é feito, pode ser inovação. Né? Então, entender que vender via e-commerce, acompanhar, ter certeza que o meu cliente recebeu, que ele está fazendo uso, mandar uma mensagem um tempo depois perguntando como é que está sendo, se ele está gostando do produto, se ele tem alguma sugestão,
mandar produtos relacionados, né? Isso pode ser feito de forma automatizada, inclusive através das plataformas. Então, é algo para se pensar. Foi falado em comportamento e nós da área de treinamento temos uma grande missão. Qual é o prazo mínimo para implementar esse passo de mudança de cultura em uma organização, em média? Essa pergunta é muito difícil e muito boa também, viu? Essa média, ela depende muito do momento da empresa. Cada empresa vai ter um tempo diferente para assimilar. E quando a gente fala de mudança de cultura, a gente está falando de uma coisa muito delicada, que é as pessoas entenderem que a dor de mudar vai ser menor do que a dor de permanecer do jeito que elas estão. E a tendência em cultura é todo mundo aceitou, todo mundo entendeu que tinha que mudar, as pessoas estão indo já para o próximo passo, mas na primeira correria do dia a dia, a primeira pressão por prazo, a gente volta a fazer do jeito que fazia antes, porque é a nossa zona de conforto, e a gente já está seguro ali, a gente já sabe o que está fazendo. Né? Então, mudança de cultura é gradual e é constante. Também é pauta de um outro treinamento só sobre isso. Mas eu vou recomendar, para quem fez essa pergunta, um livro bem pequenininho que chama Como Mudar o Mundo, de um autor que chama Jürgen Apelo. Esse autor, ele fala de um tema muito complexo, né, e grande, que é Management 3.0, Gestão 3.0. E uma das coisas que sempre surgiam nas palestras dele, nos treinamentos que ele dava, enfim, era que o grande desafio era a mudança da cultura. E daí ele fez um apêndice para o livro dele, que é esse Como Mudar o Mundo, com pequenos passos. Então, ele tem ali 5 estágios que ele explica, né, como um processo que pode ajudar nessa gestão de mudança. E é constante, né, gente? Né? É reforçar, é fazer, é aprender com os erros, é se permitir errar, né? Não errar grande, errar pequenininho, gerando aprendizado, mas tentar de novo de um jeito diferente e indo até que a coisa passe a ser naturalizada. É normal pensar que inovação depende de investir muito dinheiro. Poderia simplificar formas de inovar com poucos recursos financeiros? Gente, é isso, né? Eu acho que eu tentei falar sobre isso ao longo de toda a conversa. A gente pode sim pensar em inovação, criando todo um processo de gestão da inovação, que envolve um processo para captar ideias, envolve trabalho em equipe colaborativo, né? Envolve em criar coisas, implementar essas coisas e esperar que elas gerem retorno. Então, isso é inovação. Só que eu nunca disse que isso precisa ser grande, eu nunca disse que essa colaboração precisa envolver um time gigante dentro da própria empresa. Pode começar pequeno. No momento em que, ao invés de tomar a decisão, tipo, pensar numa nova tendência, num novo produto ou serviço sozinha, né, e só comunicar às outras pessoas, eu abri espaço para chamar os meus colaboradores para conversar junto comigo, para criar, chamar um cliente, 2, chamar um fornecedor parceiro, dizer, abrir, sabe, não ter medo. Dizer, olha, eu estou pensando em fazer isso aqui, o que tu acha? Vamos pensar juntos, né? Trazer essas diferentes perspectivas, eu já estou abrindo espaço para inovação de um jeito muito mais acessível. Eu posso testar essas ideias de um jeito pequeno. Então, por exemplo, será que, pegando a pergunta anterior, personalizar o relacionamento com o cliente pode ser considerado uma inovação? Pode, né? Dependendo de como é feito. Então, ao invés de eu quebrar minha cabeça sozinha para pensar em como fazer isso, eu posso juntar outras pessoas para pensar junto. E aí a tendência de eu conseguir chegar numa inovação é muito maior. Ou seja, eu posso personalizar usando poucos recursos, eu posso fazer através de parcerias, eu posso criar alianças estratégicas que vão me permitir inovar, eu posso, inclusive, reduzir custos para inovar, né? Eu posso inovar reduzindo desperdício, eu posso inovar oferecendo as coisas de um jeito diferente. Então, não, gente, é mito pensar que inovação depende de muito dinheiro, né? Eu posso resolver as coisas de um jeito mais simples e depois ir crescendo. Claro que, né, reservando as particularidades. Estou falando aqui de pequenos negócios. Se eu estou numa grande empresa, eu posso inovar criando um projeto piloto. Eu posso permitir que os meus colaboradores destinem algumas horas do dia para fazer isso, né, para trabalhar nesses projetos de inovação. Então, existem formas de fazer, diferentes formas de fazer, existem passos, existem processos, e eu posso sim pensar num que seja no meu número, né, brincando, fazendo uma analogia, que caiba dentro do meu bolso, dentro do meu porte de negócio. Qual o papel do CDL como entidade para auxiliar os seus associados na gestão da mudança? Olha, gente, eu acho que essa é uma pergunta que seria importante do CDL responder, né? Mas eu vou dar os meus 15 cents aqui. Como profissional que está dentro de várias entidades,
eu vejo essas entidades como o CDL com um papel importantíssimo de proporcionar momentos como esse, né, de poder alertar, de poder dar o gatilho. Veja bem, a gente não precisa das coisas mastigadas, mas se a gente tiver a abertura para pensar, né, se a gente tiver estímulo para entender que as coisas podem ser feitas de um jeito diferente, isso já é o suficiente para eu dar os meus primeiros passos. E eu acho que o CDL como entidade está fazendo, né, tá ajudando, está dando esses passos. Isso foi, inclusive, uma crítica que eu tive durante a pandemia, que a gente viu tantos negócios consolidados aqui na minha cidade, por exemplo, né? Tantos negócios consolidados quebrando, e eu não vi movimento de muitas entidades de classe que poderiam ter contribuído. Porque eu entendo que talvez para o lojista pequenininho pode ser difícil pensar nisso tudo, porque ele está ali imerso no dia a dia dele, ele está imerso nas contas a pagar, ele está imerso pensando em como que ele vai fazer para lidar com a folha de pagamento no final do mês, e ele não consegue pensar em alternativas. E, na minha opinião, cabe às entidades fazer isso que o CDL está fazendo, né? Proporcionar para vocês espaço para aprendizado, proporcionar para vocês acesso ao que está acontecendo no mundo, para que vocês possam, então, ter autonomia de repensar as próprias vidas, os próprios negócios, ter esses insights. Não sei se eu consegui responder, se tem mais alguma questão. Deixa eu ver, recebi mais um aqui. Então, a gente recebeu 2 comentários bem relevantes. A Regina disse: quem não mudar e acompanhar as tendências ficará para trás. É isso aí, Regina. Acho que a questão é essa. A gente já sabe que tem que mudar. A gente já sabe que vai mudar por bem ou por mal, né? Então, ou a gente se prepara e se antecipa para essa mudança e faz ela estrategicamente, ou a gente vai ser pego que nem um tsunami na beira da praia. E aí, infelizmente, né, a gente tem visto inúmeros negócios quebrando porque não estavam preparados. E o Luiz falou, temos que estar atentos às mudanças. É isso aí, pessoal. Temos que estar atentos. A gente precisa ver os movimentos que estão acontecendo. E aí, como dicas finais, eu vou dizer para vocês, acompanhem, olhem na internet, a gente tem acesso ao mundo de informações. Sigam páginas de pesquisa, vejam no Instagram mesmo, NRF, Indústria 4.0, né? Esses hubs de startups falam muito sobre tendências. Páginas como o Think with Google, que eu vou colocar para o pessoal do CDL distribuir para vocês depois o link. Mas, enfim, acompanhem as tendências, entendam as mudanças, peçam ajuda. Não tem problema a gente pedir ajuda, sabe? Às vezes a gente sofre porque a gente fica ali pensando que tem que carregar o mundo nas costas e resolver tudo sozinho. E a gente não precisa, né? A gente pode conversar. Eu deixei o meu Instagram disponível, Aline Rock MKT, se alguém quiser seguir, mandar uma pergunta direto, pode mandar. A Alcon também, consultoria, está disponível. Se alguém quiser mandar uma pergunta, pode mandar, né? Nós temos um time de consultores das mais diferentes áreas que vocês possam imaginar. Então, todos nós estamos disponíveis para poder ajudar vocês a pensar, a dar novas ideias, a compartilhar conhecimento. Acho que é isso que nos move, né? E acho que é isso, pessoal. Não quero estender muito tempo. Não sei se alguém quer fazer as palavras finais. Então, tá certo, pessoal. Bom, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído. E fiquem à vontade se quiserem me mandar novas perguntas depois. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.